Ora então, muito boa noite a todos. Quero agradecer a quem já se está a juntar a nós para mais um À Conversa Com. O meu convidado de hoje, portanto, é alguém por quem eu nutro uma grande admiração pela coragem, pela força, pela audácia e também por ser, podemos dizer, um grande escritor. Um escritor americano que se radicou em Portugal, que se apaixonou por Portugal e por cá ficou. Por cá constituiu família. Vamos falar aqui um bocadinho com este grande escritor, Richard Zimler, que se vai juntar aqui a nós. Boa noite, Richard. Olá, boa noite. Muito boa noite. Richard, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito este convite para estar aqui à conversa comigo. É um prazer estar consigo e eu agradeço o convite. Muito obrigado, Richard. Vamos estar então aqui um bocadinho a conversar e vamos também aqui aguardando algumas questões que as pessoas que vão acompanhando também possam ter para o Richard, que eventualmente possam surgir. Richard, a primeira pergunta que eu tenho para si é o que é que o Richard está a viver em Portugal desde 1990, correto? Correto. Pronto. O que é que leva um americano a, portanto, de repente, vir viver para um país como Portugal, aqui neste cantinho da Europa? Eu vou contar a versão mais sintética, porque se eu contasse a versão mais ampla, ficaríamos aqui 2 ou 3 horas. Eu estava a viver na zona de São Francisco nessa altura, nos anos 80, com o homem que mais tarde viria a ser o meu marido, Alexandre Quintanilha, que agora é deputado no Parlamento, mas que é realmente um cientista. Bom, e estávamos a viver na cidade de Berkeley, que é muito perto de São Francisco, e surgiu uma nova doença, uma doença que começava a matar gente jovem com infecções e doenças oportunistas muito estranhas. Mais tarde, lá por 1984, mais ou menos, um especialista identificou um vírus que causou este síndrome que agora nós chamamos a SIDA ou AIDS. Foi um período muito difícil para toda a gente de São Francisco, porque é muito difícil ver um jovem com 20, 25, 30 anos morrer. É realmente muito traumatizante. Ao mesmo tempo, um irmão meu em Nova York ficou doente com SIDA e por volta de 1987 começou a ter infecções muito, muito graves e eu tive que, de uma certa forma, gerir a sua doença, ou seja, falar com médicos, falar com família, organizar um pouco a ajuda de amigos e familiares, e etc. E ele faleceu no dia 6 de maio de 1989. Eu fiquei muito traumatizado. Não consegui retomar a minha vida, porque eu comecei a questionar a justiça da vida. Se alguém com muito potência, alguém com muita inteligência, muita garra, pode morrer devido a um vírus, a vida, estamos todos aqui por um fio, e não faz sentido. E foi o Alexandre, que é de Moçambique, evidentemente, na altura uma colónia portuguesa, já não é, obviamente. Ele me disse que temos que mudar para outro sítio em que as pessoas estejam a falar de outros temas. Porque na Califórnia, nos anos 80, ninguém falava de outra coisa, só o SIDA. E ele já tinha recebido um convite para dar aulas numa das escolas médicas do Porto, o Instituto Biomédico Abel Salazar. Ele aceitou isso. Eu, felizmente, consegui um lugar na Escola Superior do Jornalismo, porque o meu background é jornalismo, e mudámos-se em agosto de 1990 para começar de novo num outro sítio. Muito bem. A Elizabeth está aqui a levantar uma questão que é,
não saber a língua portuguesa deve ter sido uma grande dificuldade. Ou, é assim, o Richard portanto, já estava... porque, segundo eu sei, eu penso que o Richard iniciou a relação com o Dr. Alexandre Quintanilha ainda na década de 70, correto? Sim, 78, mas sempre falávamos em inglês, porque o inglês do Alexandre é perfeito, então por que falar português? Eu não falava português. Então só começou a falar português mesmo quando veio para Portugal. Sim, começámos a passar férias em Portugal em 1980 para visitar o pai, o meu sogro, que mudou de Moçambique para Lisboa. Então passávamos sempre 2 ou 3 semanas em Portugal. Alexandre dava aulas numa escola de verão e nós passamos uma semana ou mais com o pai dele. E nessa altura aprendi um pouco do português, suficiente para pedir um chá ou café, ou pedir bacalhau com natas, ou qualquer coisa. Mas eu não falava português. E curiosamente, quando eu mudei para Portugal, o diretor da Escola Superior de Jornalismo, Salvato Trigo, disse-me que eu podia dar as aulas em inglês. Então eu preparei todo o verão para dar as minhas 3 disciplinas e cheguei ao primeiro dia das aulas e comecei a falar em inglês. Hi, my name is Richard Zimler and we're going to develop methodologies to study the content of journals. E ninguém percebia nada. Porque o nível de inglês em Portugal em 1990 era muito baixo. Agora é fantástico. Os jovens falam inglês muito bem, toda a gente está habituada, toda a gente tenta falar inglês, taxistas, lojistas, é maravilhoso. Eu acho que isso mostra uma certa generosidade e inteligência. É ótimo. Mas em 1990 os meus alunos não falavam inglês. Daí eu tive que mudar logo para uma mistura de inglês e português. E como a pergunta indicou, foi muito difícil, foi quase impossível, porque português é uma língua muito complexa, a arquitetura do português é muito diferente da arquitetura do inglês. Nós temos tempos em português que não existem em inglês, o conjuntivo futuro, o presente, passado, etc. A pronúncia para qualquer pessoa habituada à pronúncia anglo-saxónica é terrível, é impossível. Basta ouvir os americanos e os ingleses que tentam falar um pouco de português, é quase indecifrável, não sei se essa palavra existe. Bom, mas eu aprendi o português o mais rápido possível para dar as minhas aulas, porque eu não tinha outra alternativa. Exatamente, muito bem. Richard, entretanto, temos aqui algumas pessoas a darem as boas noites. Sim. O Telmo, o Cabo está aqui também a dar as boas noites, o Peter Axe, a Elizabeth tinha já dado as boas noites, o Sandro também está aqui a dar boa noite, a Sofia também. O Sandro deixa aqui uma mensagem para si, vou tentar ler. Shalom, Richard Laila Tov. Disse bem? Eu não sei. A minha pronúncia do hebraico é pior do que a minha pronúncia do português. Então não faço ideia. Mas shalom, shalom, shalom. O Sandro também é judeu, como o Richard, e portanto e tem muita ligação com o judaísmo e com o hebraico. Por isso ele colocou aqui esta mensagem. Temos também aqui a Clara a dar aqui olá, Clara. A Celeste também a dar boa noite ao Richard e ao Ricardo. Portanto, sim, somos os gêmeos. Exatamente. A Carla também, boa noite. E Joep Ingen Oz. Ele é amigo meu do norte do Minho. Ele tem uma quinta maravilhosa, um refúgio para animais e não só. Ele é grande cozinheiro e ele e a sua esposa têm um excelente livro de culinária vegan. Então eu recomendo sempre os livros deles. É um casal, é uma família espetacular. Muito bem, muito bem. Então é assim, para quem for vegan, que nos esteja a seguir, por favor, podem seguir então o livro de culinária então aqui do senhor Joep. Eu não sei bem a pronúncia, mas o nome da quinta deles, do refúgio, é Quinta das Águias.
Quinta das Águias, muito bem. Eu acho que já ouvi falar. Acho que já ouvi falar em algum momento. Entretanto, também temos aqui o Eduardo a dar as boas noites. E temos aqui uma questão do Sandro. O Sandro coloca, em que medida a escrita dos seus livros o pôs à vontade com a língua portuguesa? É boa pergunta. Duas respostas. Primeira pergunta, eu escrevo os romances em inglês. Mas, curiosamente, como eu passo o meu dia a dia, a minha vida cotidiana, a falar em português, eu só falo inglês com o Alexandre, com todo o resto da gente eu falo português. Daí, evidentemente, qualquer pessoa que fala uma língua todos os dias começa a adquirir os ritmos e as estruturas dessa língua. Daí, o meu inglês é, de facto, influenciado pela língua portuguesa. Às vezes eu estou a escrever uma frase em inglês e eu noto que há qualquer coisa de português que está dentro da frase. A minha maneira de construir a frase não é típica do mundo anglo-saxónico. E daí eu tenho uma opção. Devia eu mudar para a estrutura mais típica, mais tradicional, ou devia manter a estrutura mais estrangeirada, se quiser. Mas é ótimo, porque de uma certa forma o meu inglês torna-se único, porque eu tenho esta outra influência na minha cabeça que é a língua portuguesa. São os romances. Os livros para crianças eu escrevo em português, primeira versão sempre em português, daí é uma nova aventura para mim, é um desafio enorme, evidentemente eu preciso de uma revisão, a minha editora faz uma revisão, o Alexandre faz uma revisão, porque embora eu fale bastante bem, há sempre lapsos. Não são propriamente erros, mas às vezes eu digo uma coisa de uma forma desajeitada. Um português não diria assim, diria de outra forma. O que eu digo está correto, mas não está coloquial. Não sei se estou a transmitir a ideia, mas é por isso é importante eu ter uma revisão muito cuidadosa da minha editora. Exatamente. Mas deixe-me dizer, Richard, que o Richard a falar português fala muito melhor português do que eu falo inglês, de certeza. Porque e sei que, lá está, aquilo que o Richard dizia há pouco relativamente a aprender o português, para alguém que é nativo de, portanto, um país anglo-saxónico, é muito difícil conseguir aprender a falar português e, sobretudo, a ouvir e a entender quando falam em português consigo. E daí dou-lhe os meus sinceros parabéns. Obrigado. Eu ainda tenho algumas dificuldades com certas pronúncias. Por exemplo, quando eu estou no Brasil, certas pronúncias brasileiras, por exemplo, do Rio de Janeiro, aquele sotaque carioca, eu tenho que prestar muita atenção ou eu perco tudo, não percebo nada. Eu acho muito cansativo estar no Brasil, precisamente por isso, porque eu estou sempre a prestar imensa atenção, porque senão eu não vou compreender. E é perfeitamente compreensível. Entretanto, temos a Elizabeth a colocar a questão. Pensar em português deve ser super diferente do que pensar em inglês. Em qual das situações se sente mais livre? Boa pergunta. Curiosamente, eu estou a viver em Portugal há 30 anos, então já não é estranho eu pensar em português. Estou completamente habituado a isso. Mas eu noto que ainda, quando eu estou sozinho em casa, estou a pensar num romance ou num sonho ou na paisagem, normalmente eu penso em inglês. Ou seja, a minha língua de default, a minha língua que eu utilizo quando eu estou sozinho. A minha língua é inglês. Mas não me custa nada pensar em português, é normal. Eu tenho, às vezes, as pessoas, nós sabemos, nós que vivemos em Portugal,
sabemos que a evolução da língua portuguesa é diferente da evolução da língua inglesa, ou seja, inglês é muito mais sintético. E essa é valorizar, a concisão é valorizada. Dizer uma coisa importante, interessante, em só 10 palavras, no mundo anglo-saxónico é muito valorizado. É o contrário em português. O que é valorizado é aquela capacidade de usar muitas cláusulas e muitas palavras, uma frase serpentina, e só passados 50 palavras começamos a perceber o que a pessoa quer dizer. Eu não estou a criticar, estou a dizer, são duas maneiras diferentes de usar a linguagem. Então, ainda tenho algumas dificuldades quando eu ouço uma pessoa na televisão a utilizar essa técnica de complicar tudo desnecessariamente, de utilizar uma linguagem muito hermética para afastar os ouvintes. É mesmo para afastar os ouvintes, utilizar aquela linguagem e todo o jargão dos especialistas. Eu, da minha perspectiva, eu não gosto de nada, mas eu sei que é bastante valorizado em Portugal. Muito bem. Entretanto, temos aqui o Joab que diz que o livro, portanto, é o livro da Quinta das Águias, portanto, e chama-se Semear o Futuro. Semear o Futuro. Uma sugestão para quem gosta de estar na cozinha. Exatamente. Entretanto, temos aqui a Ivone, que lhe manda 2 corações para si. Obrigado, Ivone. E a Janine, good morning, good evening to you both. Janine é escritora americana, que é amiga minha e tem um romance histórico publicado em Portugal. Ela vai escrever o título do romance porque estou a ter um bloqueio agora. É uma morada e por isso eu tenho uma bloqueio, mas recomendo o romance dela. Muito bem. Estamos aqui com várias recomendações de leituras. Para além... Eu acho que no período de confinamento temos que apoiar a cultura e comprar livros, comprar CDs, comprar coisas de cultura, porque senão vamos perder tudo. É verdade. E Richard, eu criei um grupo, portanto, no Facebook, criei um grupo que é uma plataforma de divulgação cultural, ok? Onde convido toda a gente ligada à cultura a partilhar lá tudo o que tenha a ver com cultura, efemérides e espetáculos, portanto, e tudo o que seja ligado à cultura, porque eu para além de portanto, também escrever algumas coisas, eu faço teatro amador e vai fazer um ano, em março, que tive a minha última atividade teatral, porque estamos fechados desde o início da pandemia. E é duro, é bastante duro para quem, portanto, para quem gosta de cultura e para quem gosta de teatro. Absolutamente. Entretanto, temos aqui a Janine, que está a agradecer e diz que o romance se chama... Praça do Rocio, número 59, é o nome do romance histórico de Janine. Exatamente. Praça do Rocio, número 59. Estou aqui a transmitir para a minha esposa, para ela começar a procura. Temos também aqui a Mónica Guerra a dar as boas noites. E, entretanto, temos aqui uma pergunta do Cabo Batista, portanto, que nos diz: ao fim destes 30 anos, o que mais gosta de Portugal? E depois pergunta: não acha que a nossa comida é melhor do que a inglesa? No seu caso, do que a americana? O que eu mais gosto de Portugal? Há tanta coisa que eu gosto, os nossos amigos. Eu acho que o que nos prende num país estrangeiro são amizades, são relações afetivas que temos com outras pessoas, com sítios, e tenho tantas memórias de pessoas que já não estão conosco, pessoas que eram mais velhas, amigos nossos, e isso cria uma ligação muito forte e emocional comigo.
obviamente eu tenho uma ligação muito forte ao Porto também, porque eu moro lá há muito tempo. Dava as minhas aulas lá, quer dizer, treinava as miúdas em basquetebol do colégio inglês. Eu tenho, cada cantinho do Porto tem uma memória para mim, e isso também cria ligações muito importantes e muito afetivas. Sim, eu gosto de comida portuguesa, eu acho que temos uma comida muito variada, apesar de ser um país pequeno, temos variações conforme as regiões. A comida alentejana não é igual à comida do Minho, obviamente, etc, etc. Eu gosto disso, também vinho. A comida americana tem uma vantagem, é muito variada porque é uma sociedade muito multicultural. Então, eu cresci em Nova York e vivi muitos anos em São Francisco, e era possível ter um pequeno almoço chinês, almoço mexicano e jantar japonês ou tailandês. Quer dizer, a vantagem dos Estados Unidos é a sua própria multiculturalidade. Exato. Muito bem. Temos aqui mais uma questão. Sim. Considera-se uma pessoa com humor português? Olha, não sei. Humor é complicado. Aliás, a parte mais difícil de fazer uma tradução de um livro meio de inglês para português ou de um francês para japonês, a parte mais difícil é manter o sentido do humor. É muito difícil, porque o que tem graça em japonês, se calhar não tem graça em francês, e o que tem graça em francês talvez não tenha graça em português. Então, isso é muito difícil. Às vezes temos que dar uma volta completa para manter o humor. Eu não sei se o meu sentido do humor é muito português, porque, por exemplo, há grandes humoristas muito valorizados em Portugal que eu não acho graça nenhuma. Então, se calhar o problema sou eu não faço ideia. Mas confesso que nem as comédias americanas, eu vejo aquelas séries televisivas que supostamente são cómicas e acho que são todos idiotas, horrorosos. Então, para mim, eu não sei. Não sei. O humor, para mim, tem que ser inteligente, tem que ser baseado em qualquer coisa mais do que alguém escorrega, como é que é em português? Alguém, aquele humor muito slapstick, humor físico, não me diz absolutamente nada. E por isso eu preciso de um humor mais cerebral. Exatamente. Um humor mais inteligente. Percebo perfeitamente. Às vezes também prefiro do que certos humoristas que são muito valorizados. E também prefiro, às vezes, um humor mais inteligente do que propriamente aquele humor mais brejeiro, como nós aqui. Por exemplo, há séries televisivas como Friends, que era muito, muito popular. Eu achei absolutamente abominável. Abominável. Atores péssimos, guiões péssimos. Então, se calhar eu se calhar sou mutante ou marciano, porque não mas olha, em casa concordamos plenamente consigo. Também não gostamos. Por isso. Mas pronto, olha, temos entretanto, e antes de passar às minhas perguntas, eu vou deixar agora aqui, portanto, um comentário e uma pergunta. Portanto, para além de portanto, a Conceição que está-nos aqui a dar a boa noite, e a Maria Pinto Teixeira que diz que acha que o sentido de humor do Richard é refinado como ele. Obrigado. Entretanto, temos aqui uma pergunta do Cabo Batista que pergunta: dos livros que escreveu, tem alguma preferência? Boa pergunta. Não, são todos como filhos para mim. Quer dizer, é muito difícil perguntar a um pai ou mãe qual é o seu filho preferido, porque, obviamente, um pai ou uma mãe não quer ofender os outros, e cada criança tem uma vantagem. Uma criança tem um sentido de humor maravilhoso, outra é grande atleta, outra vai ser artista. Quer dizer, cada criança tem vantagens e desvantagens.
O livro que talvez mais me marcou, porque vivi 3 anos e meio dentro daquela história, é Meia-Noite ao Princípio do Mundo, que começa no Porto e acaba nos Estados Unidos. E levou-me 3 anos e meio a escrever esse livro, que significa que eu passei todos os dias, durante muito tempo, com os personagens do livro, com Meia-Noite, com John, etc. Esse livro quase deu cabo a mim, porque viver 3 anos e meio num universo paralelo que só existe num só sítio, a minha cabeça, é muita pressão. Muita pressão. Então, talvez seja esse livro, Meia-Noite ao Princípio do Mundo. Muito bem. Entretanto, e ao mesmo tempo que estávamos aqui a falar, temos a Elizabeth a dizer que o Richard parece ser uma pessoa super animada, e é mesmo. Eu tento, quando eu falo nos Zooms, falo em público, evidentemente eu não quero ser maçudo, eu quero cativar as pessoas, quero manter uma atmosfera dinâmica, porque eu vejo às vezes faladores e oradores que falam sem interesse, de uma forma muito choque, como se eles não tivessem interesse. E obviamente eu não quero transmitir essa ideia de eu estar muito aborrecido ou chateado. Muito bem. Entretanto, aqui o Cabo Batista, em resposta àquilo que estava a dizer, 3 anos e meio escrever um livro é obra, e depois... Isso é. Obrigado. Foi complicado. E a Janine diz aqui uma coisa que eu também estava a ouvir e estava também a sentir, e senti genuíno orgulho quando ouvi o Richard a dizer isto. Porque ela diz, gosto imenso como nós, os imigrantes, falamos de Portugal como o nosso país, como o Richard fez há alguns minutos. Acho que é fácil sentir-se em casa aqui. E lá está, o Richard referir-se a Portugal como nós, como o nosso Portugal, porque o Richard, desde 2002, também é cidadão português. Eu sou cidadão português a 100% e sou cidadão americano a 100%. Exatamente. Ainda por cima, eu fiz um investimento físico, emocional, monetário enorme ao longo dos últimos 30 anos. Eu dediquei-me a dar boas aulas durante 16 anos para mais do que 1.500 alunos. Isso é um investimento emocional e físico enorme. Escrevo os meus romances e livros para crianças cá. Então, evidentemente, eu utilizo nós porque é o nosso país, porque eu sinto-me à vontade aqui, sinto que tenho este investimento, sinto que tenho a possibilidade de influenciar o caminho do país e quero influenciar o caminho do país, sobretudo quando eu vejo movimentos da extrema-direita, da Chega e de outros. Eu quero influenciar a direção, o sentido, o caminho deste país. Exatamente. Richard, agora, portanto, isto no seguimento, portanto, estão aqui a aparecer mais perguntas, mas eu peço às pessoas para agora terem um bocadinho de paciência, porque eu tinha preparado aqui algumas perguntas para o Richard e queria agora, portanto, passar um bocadinho também para este ponto, e que estamos aqui a falar de como se sente em Portugal, portanto, e se sente também português, porque também é português de pleno direito desde 2002, portanto, adquiriu a nacionalidade portuguesa, mas tinha aqui algumas questões, e uma delas é se alguma vez se sentiu discriminado em Portugal, seja por ser, portanto, seja por ser estrangeiro, pela sua orientação sexual, pela sua religião. Alguma vez se sentiu discriminado em Portugal? Sim, no princípio, sobretudo por ser americano. Eu sei que isso vai surpreender muita gente, mas nos anos 80 e 90, a América foi vista, encarada como um grande
país imperialista, que criou a guerra no Vietnã, o golpe do Estado no Chile, etc, etc. Então, várias vezes, em público, pessoas me insultaram por eu ser americano, dizendo, a América não tem cultura, vocês são todos imperialistas, etc. E foi muito difícil porque eu não sou representante dos Estados Unidos, eu não sou embaixador da política estrangeira americana. Ainda por cima, já aos, sei lá, 11, 12 anos, eu estava a marchar com os meus irmãos contra a guerra no Vietnã. Os meus pais eram sempre muito progressistas. Então foi muito difícil lidar com isso porque não sabia como responder. Como é que nós respondemos a uma pessoa que nos acusa de ser uma coisa que não sejamos? Por exemplo, se eu disse ao Ricardo, Ricardo é imperialista, fascista, porque, quer dizer, é difícil responder porque sempre que respondemos estamos a jogar o jogo do outro e eu não quero jogar isso. Então, os primeiros anos foram muito difíceis por ser americano, sim. E é muito difícil ser insultado em público. Eu confesso que não me agrada nada. E depois, eu não diria insultado, mas as pessoas, por eu ter uma relação com o Alexandre, já há 42 anos, eu notei no princípio, nos anos 80 e 90, que eu não devia aparecer com o Alexandre em público. Eu não devia ir ao seu escritório. Eu não devia ir participar nos eventos das suas organizações. Porque sempre havia pessoas olharem para mim como se eu não fosse bem-vindo. Como se eu devesse afastar-me. E, evidentemente, eu não queria prejudicar a carreira do Alexandre. E daí, durante 10, 15, 20 anos, afastei-me da sua vida profissional, conscientemente, para não arriscar prejudicar a carreira dele. Eu já não sinto isso. Eu apareço quando eu quero, ele me convida quando ele quer. E se alguém achar isso esquisito, eu estou absolutamente nas tintas. Eu, evidentemente, não estou nada interessado na opinião das outras pessoas sobre a minha vida pessoal. A nossa vida pessoal é a nossa vida pessoal. Exatamente. E eu não dou a ninguém o direito de ou criticar ou aceitar a minha vida pessoal. Eu não estou interessado. Pode parecer agressivo, mas não estou interessado nas opiniões dos outros. Quando estamos casados há 42 anos, eu acho que temos o direito de dizer, olha, a sua opinião não me interessa. Exatamente. No fundo, quer dizer, tal como ninguém tem nada a ver com um casal heterossexual estar junto há 40 ou há 30 ou há 20 anos, ninguém tem nada a ver com isso, tal como ninguém tem nada a ver com o facto do Richard e do Dr. Quintanilha serem uma família há 40 e qualquer coisa anos, quer dizer. É uma vida. É mesmo isso, Ricardo. É tudo igualdade. Para mim é importante chave. Em relação ao judaísmo, sim, alguns preconceitos existem em Portugal. Eu já vi aqueles preconceitos típicos dos judeus ser foretes ou com certos aspectos físicos judeus, quando judeus têm dinheiro. Aliás, aconteceu uma coisa desagradável. Há 6 meses ou 9 meses eu critiquei uma iniciativa liberal. Eles fizeram alguma coisa que eu achei mal feito, achei piroso, achei muito mal concebido. E eu disse isso. E recebi 3 mensagens antissemitas de membros do Partido Iniciativa Liberal. Então, comecei a desconfiar logo neles. Eu não sei nada daquele partido. Não estou a acusar o partido de nada. Mas receber 3 e-mails
aliás, era 2 e-mails e um tweet, muito antissemitas, grosseiros. Eu fiquei um bocado preocupado. Exato. E é para ficar. Richard, há pouco eu via nas notícias que está preparado e está para ser inaugurado. Estão à espera que passe esta pandemia. Está para ser inaugurado precisamente na cidade do Porto, na sua querida cidade do Porto, e também minha, porque eu gosto muito da cidade invicta, o Museu do Holocausto, o primeiro museu do Holocausto em Portugal. Sim. Como é que o Richard vê, portanto, o surgimento deste museu? Isto assim, é importante mostrar cada vez mais o que aconteceu durante o Holocausto, para que não se volte a repetir aquilo que aconteceu, mas vivemos numa altura em que parece que cada vez mais caminhamos para, portanto, para muita intolerância e continua a haver pessoas, portanto, que defendem que o Holocausto é uma coisa que não existiu. Sim. Sim. Como é que o Richard encara, por um lado, a intolerância, por um lado, esta questão de haverem pessoas a colocarem em causa a existência do Holocausto, e como é que encara, portanto, o surgimento na cidade do Porto deste museu do Holocausto? Primeiro, a questão mais fácil é o museu. Acho uma boa ideia, pode ser uma ferramenta, entre aspas, importante para ensinar aos mais jovens simplesmente o que aconteceu. Os factos, os nomes dos campos, os guetos, quem é que foi morto, porquê, qual era o programa de Hitler e os nazis, repercussões da Segunda Guerra Mundial, batalha, etc. Eu acho que como ferramenta para dar aos mais jovens uma ideia muito clara do que era o Holocausto e porque é que ainda falamos dele, eu acho que é importante. E eu acho que eu falei com alguém envolvido no projeto há uns dias e ele disse que não vai ser só sobre o Holocausto, que vai haver informações sobre o judaísmo em Portugal também. A história da Inquisição, quando é que as comunidades portuguesas, judaicas, começaram em Portugal, etc. Então eu acho que é uma boa ideia. Em relação ao Holocausto em geral e os negacionistas, eu nunca falo com eles. Porque para mim, uma frase importante que eu sempre utilizo é o seguinte: ignorância não é uma opinião. Okay. Ignorância não é uma opinião. Então, se alguém nos dissesse que 2 mais 2 não dá 4, dá 8, nós diríamos, bom, isso não é uma opinião, é ignorância. Se alguém dissesse que a Terra não é uma esfera, mas a Terra é plano, nós diríamos, bom, eu peço desculpa, mas isso não é uma opinião, é ignorância. Se quando o Bolsonaro diz que não há um vírus, ou quando o Trump diz que tudo isto vai ser curado por milagre, eu digo, isso não é uma opinião, é ignorância. Eu não vou debater a ignorância de outra pessoa. Então, eu nunca debato o Holocausto com negacionistas, porque para mim é pura e simplesmente ignorância. Agora, a questão mais importante é se o ser humano realmente tem a capacidade de aprender da história. Porque eu tenho 65 anos, já não tenho a certeza. Porque, por exemplo, os Estados Unidos começaram uma guerra no Vietnã nos anos 60. Morreram 55 mil soldados americanos e 2 milhões de vietnamitas. 2 milhões de vietnamitas. Sem qualquer propósito. Era tudo sem... E mais tarde, sei lá, 30 anos mais tarde, o Bush e o Durão Barroso e o Blair começaram outra guerra em Iraque. Já morreram, eu não sei bem as estatísticas, mas
talvez até 1 milhão de iraquianos. Por quê? Não, o país é pior hoje em dia, menos segurança, menos saúde, menos educação hoje em dia do que antes da guerra. Então, qual era o propósito daquilo? É um crime contra a humanidade. E se a gente realmente aprendesse da história, como é que Bush e Durão Barroso e Blair teriam programado essa guerra? Então, eu tenho grandes dúvidas hoje em dia de que vamos aprender do Holocausto para nunca mais fazer limpezas étnicas, para nunca mais fazer genocídios. Olha, podemos olhar para a Birmânia hoje em dia, Myanmar. Os birmaneses estão a fazer uma limpeza étnica dos Rohingya. Estão a afastar os Rohingya do seu país e colocá-los em Bangladesh. Então, já não tenho grande confiança que o ser humano consegue aprender da história. Eu peço desculpa, eu adorava acreditar isso, mas não sei. Exato. E na quarta-feira passada celebrávamos o dia do Holocausto, que foi a libertação do campo de Auschwitz, e eu também, durante o direto que tive na quarta-feira, eu dizia que, historicamente, aquilo aconteceu ontem. Já foi há 66 anos. Ou 76. Mas historicamente foi ontem. Para mim é sempre importante perguntar-nos a nós próprios: o que é que os mortos queriam que eu fizesse? O que é que os mortos em Auschwitz e Birkenau e Treblinka e Dachau, o que é que eles queriam que eu fizesse? Ou dito de uma forma mais pessoal ainda, o que é que a Anne Frank, que escreveu o diário, o que é que a Anne Frank pediu de mim? E por isso eu não me calo, por isso ainda falo do Holocausto, ainda denuncio a extrema-direita, quando o Chega diz que devíamos separar os ciganos e colocar os ciganos num campo. Eu fico completamente passado, fico completamente doido, porque parece que o Holocausto não aconteceu. Então, nessa circunstância, eu pergunto: o que é que os mortos em Auschwitz queria que eu dissesse ou fizesse? E depois eu digo isso. Exato. E agradeço este testemunho, Richard, porque é assim, nem sempre temos a hipótese de ter um testemunho portanto, de alguém portanto, que faz parte de uma comunidade que muito sofreu com o Holocausto, foi a comunidade que mais foi atacada com o Holocausto, e que efetivamente, portanto, agradeço o seu testemunho, porque deu-nos quase um testemunho na primeira pessoa. Não passou pelo Holocausto, felizmente, não, mas acaba também por passar por todas estas questões que também o acabam por afetar, e agradeço a forma como deu este testemunho. Obrigado. Passando aqui a mais umas questões, para as pessoas não se zangarem comigo, que estão aqui a colocar mais umas questões. O Sandro coloca aqui a questão: porquê escrever o livro Evangelho segundo São Lázaro? De longe, o seu melhor livro. Diz o... Obrigado, Sandro. Obrigado. Porque duas respostas possíveis. Primeiro, há várias... Eu adoro mitologia. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu adoro... Eu comecei a ler mitologia já aos 6, 7 anos, a mitologia grega, não é? De Zeus, de Apolo, de Atena, etc. E depois eu comecei a ler a mitologia nórdica, com Odin, com Thor, etc. Adoro aquilo, adoro aquelas histórias sobre os aspectos mais importantes de como é que o mundo foi criado, o que é o fogo, o mal no mundo, por que que Deus permite o mal no mundo. Então, é tudo muito interessante e eu adoro. E a história do Lázaro é, de uma certa forma, podemos dizer que
algumas pessoas que acham que é literalmente que aconteceu. Tudo bem, não tenho nada contra isso, mas também há outra maneira de interpretar isso como uma mitologia cristã e judaica. Então, adoro essas histórias milenares, adoro a história de Lázaro, sempre fiquei fascinado com a ideia de alguém estar morto e ser ressuscitado. Quer dizer, é uma experiência única. E o que é que essa pessoa sentiria depois de voltar ao mundo? Então, essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que eu fico um bocado irritado que falamos de Jesus Cristo e Lázaro e Maria e toda aquela gente como se fossem cristãos. Não eram cristãos, eram judeus. Eles nunca na vida ouviram a palavra cristão. Jesus Cristo nunca renunciou ao seu judaísmo. Era um pregador e mágico judaico na tradição dos pregadores e mágicos judaicos do Galileu e de Jerusalém. Então, eu, no meu livro, queria devolver a ele, devolver a ele e devolver ao Lázaro e às outras personagens o seu judaísmo. Então, isso para mim foi muito importante. E a terceira razão é que eu já mencionei que um dos irmãos meus faleceu vítima de SIDA em 1989. E eu sonhei, uma vez depois de ele falecer, eu sonhei com ele vivo. É um sonho complicado, não vou explicar porque vai levar muito tempo, mas é o sonho que ele tinha voltado à vida. E quando eu acordei, eu fiquei muito perturbado por essa ideia. E daí fiquei muito fascinado com a ideia de possibilidade de voltar à vida. E bom, todos aqueles ingredientes me provocaram a escrever o Evangelho segundo Lázaro. Muito bem. Entretanto, temos aqui o Cá Batista que diz, ainda em relação a Portugal o ter acolhido, o nosso Portugal tem um bom cartão de visita, apesar de tudo somos um país acolhedor, dito por muitos imigrantes, e é uma realidade. Depois temos aqui a Celeste Valentim, que diz, tudo o que escreve é lindo e de uma qualidade excelente. Tenho quase todos os teus livros, aprendi muito com eles, acredito. Em Haifa, lembrei-me de si e do À Procura de Saná. Obrigado, Richard. Obrigado, Celeste. Sim, A Procura de Saná é um romance que decorre em parte na cidade de Haifa, que eu fiquei muito impressionado com Haifa. É uma cidade muito bonita, estruturalmente, porque tem uma vila alta e uma vila baixa, e fiquei fascinado com um bairro que se chama Wadi al-Nisnas. Wadi al-Nisnas era um bairro misto, quando eu digo misto, com palestinianos, muçulmanos e israelitas judeus. E as duas personagens principais do meu romance, A Procura de Saná, cresceram naquele bairro. Então, aquele livro é em parte uma consequência do meu contacto com um bairro muito interessante na cidade de Haifa. Muito bem. E como vê, a Dona Celeste ficou bastante fã daquilo que escreveu e quando foi a Haifa lembrou-se de si. Obrigado. Aqui, o Cá Batista, ainda em relação àquela questão de ter alguma vez sofrido portanto, alguma espécie de discriminação em Portugal, o Cá Batista coloca, foi alguma vez perseguido pelos serviços e forças de segurança, algum tipo de controle quando cá chegou? Isto porque, portanto, era uma época diferente da atual, e daí a pergunta. Não, que eu saiba, nunca. Sempre no Ministério de Administração Interna, porque eu sempre tive que pedir a renovação dos meus vistos, sempre fui tratado como toda a gente. Bastante bem, mas com muita burocracia. A burocracia normal de Portugal. Mas não, nunca fui perseguido em Portugal
pela administração, se quiser. Muito bem. É isso que também nós gostamos de ouvir. Entretanto, temos aqui mais comentários, pessoas a dizer que o importante é ser feliz, isto em relação quanto ao facto de querer, tanto de assumir a sua relação com o Dr. Alexandre Quintanilha e de plenamente poder viver essa relação. Aliás, há aqui uma curiosidade, porque o Richard e o Dr. Quintanilha acabaram por ser, portanto, dos primeiros casais, portanto, a casarem após a aprovação da lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim. E principalmente sendo figuras públicas, acabou por ser, portanto, por ter uma outra notoriedade também para, portanto, um outro impacto que acabou por dar aqui também um outro enleio, uma outra capacidade também para as pessoas portanto, para os homossexuais também poderem sonhar em constituir família, que é um direito que absolutamente lhes assiste, e acho que foi um grande passo civilizacional que tivemos, e felizmente tivemos, porque isso é um facto, mas lá está, foram dos primeiros casais, portanto, a usufruir dessa possibilidade que, entretanto, a lei vos impedia, mas acabou por, em boa hora, também começar a permitir, e ainda bem que assim foi. Sim. Entretanto, também somos livres, com plenos direitos de igualdade, portanto, e o que importa é ser feliz. Sim, senhor. E agora já estamos um nadita melhores. Isso. E pronto, e agora também já acaba por ser normal, apesar de ainda haver algumas pessoas mais retrógradas que continuam ainda lembro-me que há relativamente poucas semanas o Richard teve um comentário, aliás, não foi o Richard que teve esse comentário, tiveram um comentário desagradável na sua página de Facebook, e o Richard depois partilhou, pronto, precisamente porque infelizmente ainda há pessoas que não compreendem que efetivamente as pessoas têm o direito à sua vida, têm o direito a serem felizes, e é assim, o facto do Richard e do Dr. Quintanilha serem pessoas, tanto serem homossexuais, não impede o facto de serem pessoas extremamente inteligentes, porque o Richard é um homem extremamente inteligente, é um excelente escritor, o Dr. Quintanilha é um físico com provas dadas e com uma inteligência absolutamente maravilhosa, e uma forma de falar e de explicar. É assim, a minha perspectiva é assim, os homossexuais são exatamente como os heterossexuais, com uma só diferença. É isso. Somos todos iguais, todos nós queremos ser felizes e realizados, todos nós queremos ter amor e amizade, todos nós queremos ser tratados bem por estranhos, então não há diferenças. Eu ainda falo da minha sexualidade porque, infelizmente, ainda há preconceitos. Quando os preconceitos acabarem, já não vai ser necessário eu falar dele. Exatamente. Aliás, agora o Richard estava a falar e lembrei-me de uma frase do Morgan Freeman, portanto, que ele estava num programa de televisão, estavam-lhe a perguntar o que é que ele achava do dia do orgulho, do orgulho negro, portanto, uma coisa assim. Ele disse que era a maior estupidez que podia existir, quando deixássemos ter o dia do orgulho negro, o dia do orgulho gay, o dia do orgulho. Então, seríamos efetivamente todos exatamente iguais, e estaríamos todos a viver o pleno daquilo que é a nossa forma de pensar. E estava a ouvi-lo e estava-me a lembrar perfeitamente disso. Sim, com certeza. Entretanto, Richard, tivemos agora, portanto, o Richard tem dupla nacionalidade, é português e é americano, e como americano tenho aqui algumas perguntas para lhe fazer. Primeiro, como é que viu estes últimos 4 anos de administração Trump na Casa Branca? Depois, como é que viu portanto, o período das eleições
e aquele período de indefinição, de sabermos quem ganhava, se era Trump, se era Biden, portanto, como é que o Richard, enquanto americano, portanto, viveu esses momentos, e depois como é que viveu aqueles momentos do pós apresentação de resultados eleitorais, com um presidente que não aceitava os resultados e que, portanto, que o próprio mundo estava em suspenso porque não se sabia o que é que podia vir daquela cabeça, e, portanto, foram momentos portanto, complicados, até ao passado dia 20 de janeiro, quando Joe Biden portanto, assumiu a presidência dos Estados Unidos. Sim. Primeiro, os últimos 4 anos, para mim e para muitos milhões de americanos, foi um pesadelo. Ter um presidente sociopata, racista, xenófobo, ignorante, foi muito difícil. Em termos concretos de sua política, os Estados Unidos, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, investiu mais em carvão, que é o mais poluente, tirou o orçamento à agência que fiscaliza o ambiente nos Estados Unidos, colocou os refugiados, as crianças dos refugiados em gaiolas das fronteiras americanas, não acreditava que o Covid-19 era verdadeiramente um perigo, e agora temos mais de 400 mil americanos mortos, que é quase 8 vezes mais do que o número de soldados mortos na guerra no Vietnã. É quase inacreditável. Então, em termos de incompetência, em termos de crueldade, em termos de ignorância, nunca tivemos um presidente tão horrível como o Trump. As eleições, obviamente fiquei contente que o Biden ganhou. Os progressistas nos Estados Unidos têm a tendência dizem sempre, mas ele não é o candidato preferido, eu preferia Elizabeth Warren, eu preferia não... Infelizmente, os progressistas americanos ainda não aprenderam a lição de que não há candidatos perfeitos. Não há. Mas, pelo menos com Biden, temos a possibilidade de ter um ser humano na Casa Branca, uma pessoa com compaixão, com compreensão, com empatia, com solidariedade, um ser humano que consegue utilizar a língua inglesa de uma forma correta, que não uma pessoa como todos nós, com defeitos e com qualidades. E temos a possibilidade de negociar com ele, negociar sobre todos os assuntos mais importantes, mudança climática, o fosso entre as pessoas mais ricas e mais pobres, de criar um programa mais racional e inteligente em relação à Covid-19. Então, eu acho que eu fiquei muito contente, muito comovido. Ele fez uns discursos excelentes. Fico muito contente por termos agora uma vice-presidente mulher de etnia indiana e também afro-americana. Eu acho que simbolicamente isso é muito importante. O simbolismo disso é de que todos nós, independentemente da nossa etnia ou género, podemos sonhar e não devíamos deixar ninguém convencer-nos de abandonar os nossos sonhos, que toda a gente pode conseguir os sonhos e ser realizado na vida. Agora, temos um problema porque 70 milhões de pessoas votaram em Trump. Grande parte deles não sabem a diferença entre uma mentira e um facto. Não sabem a diferença entre ignorância e uma opinião. Alguns são armados,
alguns são muito violentos, vimos isso na insurreição no Capitólio. Então, não vai ser um período fácil para Biden e para os Estados Unidos. Eu sou otimista, mas vai ser muito complicado conseguir uma política mais racional e inteligente e sensível e baseada na empatia e na solidariedade. Vai ser muito difícil. Acredito que sim. Portanto, não vão ser momentos, não vão ser momentos fáceis para o novo presidente americano, mas acredito também que ele conseguirá, com certeza, munir-se das pessoas certas em redor dele para conseguir. Porque é importante que os Estados Unidos tenham efetivamente uma política progressista, uma política a olhar para o mundo também e não olhar só para si próprio. Aliás, esse foi um dos erros de Trump, porque o Trump só olhava para dentro dos Estados Unidos e durante a administração de Trump a economia chinesa ultrapassou em larga escala a economia americana, precisamente porque não olhava para o exterior. Sim. E isso acaba por ser um erro. Sim, o Trump, não sendo uma pessoa racional, não sendo uma pessoa que consegue dominar assuntos importantes e profundos, baseou a sua política estrangeira nas ideias do momento, quer dizer, nas suas feelings e sentimentos. Eu quero fazer aquilo, quero mudar aquilo. Quer dizer, não havia qualquer programa, era simplesmente o desejo do momento. E, obviamente, não é possível ter uma política estrangeira racional tendo uma pessoa doentio e doente na Casa Branca. Exatamente. Aliás, uma dos grandes argumentos que falam para aqueles que defendem a política de Trump foi que foi dos poucos presidentes que conseguiu estar 4 anos na Casa Branca, no caso, portanto, e durante todo o período não não criou nenhuma guerra. Mas a paz não é a ausência de guerra. Sim. O tempo que o Trump teve na Casa Branca foi dos tempos, se calhar, mais tensos a nível mundial, portanto, com outros países. Portanto, isto mesmo não havendo uma guerra, porque lá está. Sim. A ausência de guerra não é necessariamente a paz. Sim. É verdade, e às vezes é uma crítica que eu faço ao Partido Democrata nos Estados Unidos e aos republicanos também, esta necessidade constante de criar guerras e criar conflitos, que é completamente desnecessário. Por exemplo, o Trump rasgou basicamente o acordo que ele tinha com o Irão. Eu nunca percebi aquilo, porque embora o acordo não fosse completo, não fosse perfeito, outra vez, nenhum acordo é sempre perfeito, mas minimizar e diminuir o risco de uma guerra nuclear no nosso mundo é sempre bom. Vamos ver o que vai acontecer com Biden. Vamos dar a ele algum espaço para criar a sua política, e ele já está a ser criticado. Eu tenho amigos progressistas que já estão a criticar o Biden, e eu digo, bom, ele só está na Casa Branca há uma semana. Era possível dar ao senhor mais alguns meses antes de começar com as críticas? Pelo menos. Richard, acredita que, tanto como alguns americanos defendem, que Biden poderá não ter possibilidade, portanto, também dada a sua idade, de fazer um segundo mandato, e que no próximo mandato Kamala Harris possa ser a candidata dos democratas para a presidência dos Estados Unidos? Sim, é bem possível, porque uma lição importante que aprendemos nesta eleição é que se os votantes democratas votam, se eles votam, os republicanos não vão conseguir eleger um presidente.
porque até em Geórgia, um estado sulista, tipicamente muito conservador, não só o Biden ganhou, mas 2 senadores democratas foram eleitos. Um negro e um judeu, no sul dos Estados Unidos. Então, eu acho que uma das lições é que se os afro-americanos, se os judeus, se gente progressista vota, em vez de ficar em casa com os braços cruzados a criticar os candidatos, se eles votam, os republicanos não podem ganhar a Casa Branca. Daí é possível a candidatura de Kamala. Muito bem. Eu também espero isso. Aliás, já quando Barack Obama avançou para candidato dos democratas, portanto, foi um grande passo nos Estados Unidos, e quando foi depois eleito presidente, ainda um passo maior, porque foi o primeiro afro-americano a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Sim. Se conseguirmos daqui a 4 anos, no caso de Joe Biden não avançar para um segundo mandato, ter uma presidente mulher afro-americana, será com certeza algo... Sim, mas Ricardo, eu concordo, mas imaginem a reação dos trumpistas, de gente das milícias, do Ku Klux Klan, dos racistas, há uma presidente afro-americana e mulher, quer dizer, vai ser complicado. Vai ser mesmo. Aliás, eu recordo-me que quando estávamos em pleno ainda contagem dos votos, e quando já se caminhava como inevitável a vitória de Joe Biden, o FBI e os serviços secretos americanos criaram logo um perímetro de segurança à volta da casa de Joe Biden e de Kamala Harris, porque receberam indícios fortes de ameaças, portanto, à vida deles, e acredito também que para a própria segurança pessoal de Joe Biden e Kamala Harris, estes 4 anos vão ser bastante difíceis e desafiantes. Aliás, agora, quando foi para a tomada de posse, houve elementos da Guarda Nacional que foram afastados porque estavam ligados a movimentos de Trump, e isto pode ser complicado. Richard, mais uma pergunta, e agora estamos aqui a caminhar um pouco para o fio. O Richard pediu-me para não prolongarmos muito este direto, mas tinha aqui uma questão que, portanto, também é inevitável falarmos sobre ela. A semana passada, também em Portugal, houve eleições presidenciais. O nosso sistema é completamente diferente do sistema americano. Não temos um sistema presidencialista, é um sistema parlamentar, exatamente. Independentemente disso, uma eleição presidencial tem sempre bastante importância na nossa política. Como é que o Richard acompanhou, tanto o período de campanha eleitoral como o passado domingo, e depois os resultados das eleições em Portugal? Eu confesso que eu fiquei um bocado afastado por várias razões. Eu acho que com a eleição americana eu fiquei muito, primeiro perturbado e depois cansado de ler e ver notícias políticas. Eu fiquei um bocado saturado de notícias políticas. Segundo, eu acho que, como muita gente, eu estou a viver com um nível constante de stress devido à Covid-19. Então, por muitas razões, eu prestei menos atenção a esta eleição do que normalmente eu presto. Não vejo os debates porque eu não gosto do ambiente das pessoas a criticarem, atacarem, tu disseste isto e ele dissesse aquilo, e eu nunca aprendo nada daquilo. Eu só aprendo as táticas e estratégias dos candidatos para menosprezar e destruir o outro candidato. E eu não gosto. Se calhar eu sou muito diferente. Mas, e sabendo
que as sondagens indicavam que o Marcelo ia ganhar, eu outra vez. Então eu ouvi umas coisas, mas não confesso, eu peço desculpa, prestei muito pouco atenção. Se calhar eu devia ter apostado mais. Evidentemente eu fiquei perturbado com os 12% para Chega. Será que realmente uma pessoa no 8 em Portugal quer voltar para uma ditadura de direita? Eu fico incomodado e perturbado com isso. Muito bem. E compreendo. Eu fiz agora esta questão, pronto, porque o Richard, sendo uma pessoa também preocupada portanto, com o dia-a-dia, mas compreendo também. É assim, eu relativamente aos debates também tentei não... Aliás, não vi nenhum, porque não... É assim, eu já tinha a minha... Sim. A minha opinião formada, não ia... Os debates não me iam mudar a minha opinião. E... Eu não gosto daquele formato, porque, por exemplo, havia um programa muito popular português que era prós e contras. Uhum. Eu nunca consegui ver aquilo, porque eram dois grupos a atacarem, a criticarem, a menosprezarem, e eu fico incomodado, porque não é um programa para transmitir informações, não é um programa para educar o povo, e é um programa para quem consegue atacar melhor e quem tem uma estratégia melhor para menosprezar o outro, e acho péssimo. Exatamente. Muito bem. Richard, aqui para terminarmos, temos aqui mais alguns comentários. Temos o Cabo Batista diz: façam o favor de ser felizes e não deixem nada por fazer ou dizer, como dizia o nosso saudoso António Feio. E realmente é uma mensagem bastante importante. Obrigado. Deixo-vos com um abraço, desejando que a vida continue a sorrir ao Sr. Richard. Obrigado, um abraço de mim também. Entretanto, a Dona Celeste diz aqui: muito obrigada, Richard, por este momento de ar fresco nesta fase que atravessamos. Desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e continua a fazer os seus cascões. Obrigada, Ricardo, muito obrigado. Sim, porque o Richard... Obrigado. E agora, mesmo para terminarmos, o Richard gosta muito de fazer os seus cascóis. Sim, eu faço imensos, porque é a minha maneira de aliviar stress. Tenho vários comigo. Porque quando eu estou estressado pela escrita, pelo mundo político, etc., fazer crochê para mim é uma maneira de ocupar as minhas mãos e de uma certa forma desaparecer. É a minha maneira de eliminar todos os problemas. Muito bem, muito bem. E realmente eu também tinha aqui a pergunta para lhe fazer relativamente a este hobby que o Richard tem, mas achei piada a Dona Celeste fazer esta referência, e daí também ter metido consigo também neste campo, e realmente lá está, o Richard é um homem com vários talentos e curiosamente temos uma grande tradição de crochê em Portugal. Sim. Principalmente de senhoras já com alguma idade que fazem as coisas mais bonitas e mais complexas em um trabalho tão minucioso, e eu respeito muito aquele trabalho. É espetacular. Muito bem. Bom, entretanto, temos aqui mais pessoas. Portanto, a Ivone diz: adoramos muito, obrigada, Richard. Obrigado, Ivone. Janine, thank you and see you soon, I hope. Thank you, Janine. Esperemos que sim. A Dona Celeste coloca aqui uns smiles. E temos o Joab que diz: not only the books of Richard are excellent, but Richard is an inspirational example as human being. Obrigado, thank you. É verdade. E os cascóis do Richard, isto diz a Ivone, os cascóis do Richard são lindíssimos, tanto a combinação de cores como o ponto. Obrigado. Bom,
Meus amigos, eu adoraria estar aqui a falar com o Richard 2, 3, 4, 5 horas, se fosse preciso. O Richard é uma pessoa realmente fantástica e já tinha esta ideia e agora desta conversa fica ainda mais com essa ideia. Richard, não sei se quer deixar uma última palavra. Não, duas palavras. Primeira palavra é dizer às pessoas para faça favor de proteger-se não só da Covid, mas de todos os problemas que estamos a enfrentar. É um período muito difícil para a gente da cultura, da restauração, de muitas profissões diferentes. Vamos aguentar, vamos ajudar-nos uns aos outros, vamos usar máscaras, distanciamento social e vamos conseguir dar uma volta a isto. Eu espero que até o verão a vida vá voltar pouco a pouco à normalidade. Então, vamos resistir e vamos ajudar uns aos outros. E segunda palavra é para o Ricardo. Agradeço imenso o convite. É muito importante fazer este tipo de programa, sobretudo neste período de confinamento. Parabéns pelos seus projetos e agradeço. Muito obrigado, Richard. Eu é que agradeço o facto de Richard ter aceito este desafio, porque também é importante conseguir ir falando com pessoas dos mais diversos quadrantes também para chegarmos aqui às pessoas, e agradeço de coração, Richard, esta sua abertura para estar aqui a falar comigo. Aproveito também para enviar um abraço muito grande ao Dr. Quintanilha, uma pessoa também pela qual eu tenho uma grande estima, e um grande abraço para si. Obrigado. Também dizer-lhe para se resguardar, se continuar a tomar conta de si, isso é importante. Para quem nos continua a ver, dizer-vos que, para quem quiser, o meu livro Falso Impacto continua à venda. Comprem também os livros do Richard Zimler também, que de certeza que não se arrependem. O Richard Zimler é um escritor maravilhoso. E para quem quiser também o Falso Impacto, pode entrar em contacto comigo, ou então através das editoras online poderão adquirir o livro. Eu, como já tenho vindo a dizer, eu tinha uma série de apresentações marcadas, que tiveram de ser, entretanto, adiadas e canceladas devido a esta situação. Continuo com os meus diretos, com estes à conversa com. Na próxima quarta-feira vou estar à conversa com o Carlos. O Carlos é dirigente sindical. Vamos falar sobre os desafios que o sindicalismo trouxe para este contexto de pandemia, aquilo que foram os direitos dos trabalhadores que se viram numa nova realidade, muitos deles que infelizmente perderam o emprego. E também no próximo sábado vou estar a partir das 4:30 da tarde em direto também. Nesse dia vou ter 2 diretos. Este aqui será para a apresentação do livro para a Junta de Freguesia da Ruda dos Vinhos. Às 16h30, façam o favor de acompanharem, colocarem questões, estejam à vontade, podem acompanhar. É importante também as autarquias continuarem a apoiar a cultura desta forma. O Richard dizia, é verdade, comprem livros, comprem CDs, vejam espetáculos online. Há espetáculos online que estão disponíveis para verem. Não deixem de apoiar a cultura está a passar talvez pelo maior desafio de sempre. Outros setores também, é verdade, mas a cultura, se calhar, a mim ou o Richard diz um pouco mais, e também temos aqui que dar mais esta força. Por isso, não deixem de apoiar a cultura, cuidem-se. Nestes últimos dias, temos tido vários dias em que, pensem só nisto, tem caído um avião cheio de portugueses, são as vítimas Covid que morreram. Não se esqueçam disto. Temos tido mais de 200 mortes por Covid diárias em Portugal. Vamos
vamos fazer um esforço. Já que nos está a custar tanto, vamos fazer um esforço para que nos deixe de custar mais cedo, para que, como o Richard dizia, a ver se no verão estamos com uma vida tão normal quanto possível. A todos o meu muito obrigado, uma boa noite e até quarta-feira.